Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje a gente finalmente vai falar sobre estamparia. Esse é um assunto que alguns de vocês já têm me pedido há um tempinho para falar um pouquinho mais sobre. E eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo porque, assim, tem muita coisa pra gente falar. Eu pensei muito como é que eu ia formular esse vídeo. E eu realmente acredito que a gente não vai conseguir falar tudo hoje, porque são muitos assuntos, muitas coisas pra gente conversar. A estamparia é uma área muito grande e cada tipo, cada técnica tem a sua peculiaridade de desenvolvimento, enfim. Então são muitas coisas que eu tenho pra passar pra vocês. Pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu sou formada em design de moda. Trabalhei também até o ano passado, quando eu ainda estava no Brasil, eu sempre trabalhei na indústria têxtil, confecção, estamparia, então eu trabalhei como designer têxtil nesses últimos anos todos, né? Eu trabalho com isso desde 2016, mas eu comecei a estudar isso em 2013, então já faz um tempinho aí que eu tenho uma bagagem para passar para vocês. São ao todo aí 10 anos, né? Estudando e trabalhando com isso, então eu tenho muita coisa para passar para vocês. Mas realmente não vai dar pra ser tudo num vídeo só. Então no vídeo de hoje a gente vai começar com um resumo. Eu vou explicar pra vocês principalmente as técnicas de estamparia. Porque pra você desenvolver uma estampa, você precisa saber a técnica que você vai usar. Então precisa saber a teoria antes da gente partir pra prática, sabe? Então eu preciso passar pelo menos o básico pra vocês pro mercado têxtil, do mercado de moda, pra gente poder começar a entender o que é estamparia, o que é estampa, enfim, e como que a gente pode desenvolver produtos e peças legais a partir disso. Antes da gente começar, eu quero deixar aqui pra vocês o meu pedido pra vocês colocarem aqui nos comentários o que dentro desse vídeo, o que surgiu mais dúvidas pra vocês, pra eu vir num segundo vídeo responder. E também o que surgiu mais de curiosidade, o que vocês querem que eu fale um pouco mais a fundo. E de repente explicar como funciona cada técnica, explicar como desenvolver para cada técnica. Aí vocês vão me falando o que vocês querem, porque apesar de ser um tipo de conteúdo que eu considero dentro do mundo artístico, né? Então a gente precisa ser artista e designer para desenvolver estampa, porque a gente vai desenhar, a maior parte do trabalho é o desenho em si. Mas é um pouquinho distante do que eu tenho trazido aqui no canal, então eu não quero deixar ninguém muito perdido, mas eu quero atender os pedidos de vocês também, obviamente. Então vocês vão me deixando aqui o que vocês querem que eu fale com um pouco mais de detalhe num próximo vídeo, e pode ser vários vídeos também, tá? A gente pode trazer várias vezes, talvez criar aí uma nova playlist aqui no canal, falando só sobre estamparia e sobre esse universo, porque afinal é algo que eu estudei a minha vida adulta inteira e até o momento. E é algo que eu gosto muito e eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Então vai deixando aqui nos comentários tudo que vocês querem que eu fale sobre esse assunto e a gente vai trazendo outros vídeos. E bora começar então. A pergunta mais importante pra gente começar é: o que é a estamparia então em si? A estamparia é a arte de imprimir desenhos em tecidos, em materiais. Ele também não precisa ser necessariamente tecido, tá? A gente também tem estampas em cadernos, por exemplo, papelaria, enfim, tem vários tipos de formas de aplicação de estampa, mas hoje aqui e nessa série de vídeos que eu vou falar pra vocês, a gente vai estar falando especificamente da área têxtil, porque é a área que eu tenho o domínio para passar informação aqui pra vocês. Então a gente vai considerar a estampa tudo que for qualquer desenho, qualquer arte que for aplicada em cima de um tecido. A função da estampa, ela é principalmente agregar valor no produto, então você ter uma peça específica, uma peça diferente, que saia ali do básico e que traga também personalidade para o produto. Às vezes você quer uma estampa que seja a cara da sua marca, por exemplo, a Farm, ela faz muito isso, a Antiques também, né, ela tem... Você sabe quando que a estampa é de uma marca ou de outra, sabe? Então isso agrega muito valor de produto. Ou então quando você tem, por exemplo, quando as empresas fazem esse mundo de collab que eles fazem com estampas da Marvel, ou sei lá, agora tá o caos da Barbie, né? Todo mundo fazendo peças
em collab. Então ali você tá agregando um valor ao produto, porque você poderia ter uma camiseta básica rosa simplesmente, mas a partir do momento que você coloca o logo da Barbie, você tá agregando um valor de personalidade que o cliente ali o consumidor final, ele vai comprar por ser da Barbie, porque ele quer transmitir ali que ele é um fã da Barbie, enfim. Eu tô usando o exemplo da Barbie porque é o que a gente tá vivendo agora no momento, mas a gente tem milhares de outros exemplos. E é basicamente isso. Então, quando a gente adiciona a estampa numa peça, num produto, você acaba encarecendo aquele produto, gera mais valor para quem tá vendendo o produto, mas também gera mais custo para você produzir aquele produto, porque além do tecido que você tem que comprar, você tem que comprar a estampa. E nem sempre é na mesma empresa que você faz a compra do tecido, que você faz a estampa, enfim. Então é uma cadeia muito grande de produção, envolve muita gente. Quando você está falando de produzir uma peça, envolve muita gente. Agora, quando você adiciona a estamparia também, você adiciona o processo e isso, consequentemente, vai aumentar o preço da peça. A melhor definição que a gente pode dar para a estampa é o desenho que ele fica na superfície do tecido. Porque existem alguns tipos de tecido que eles são desenhados na própria trama do tecido. A estampa ela é feita no tramar do tecido. Então, nesse caso a gente conhece como jacquard, que são as estampas que tem aquelas que você consegue ver o relevo. Geralmente a gente vê isso muito em, por exemplo, sofá, almofada, esse tipo de cortina, também tem usa bastante jacquard. Também tem a tapeçaria, que é muito conhecida, também tem como você fazer o desenho no próprio tecido, um tecido atoalhado, tem as maquinetas também, que são os tecidos que fazem camisaria masculina principalmente, que aí são aquelas estampas tem os mais, sei lá, xadrez, ou desenhos bem pequenininhos, mas que são listradinhos. Então isso é uma coisa diferente da estamparia. A estamparia é quando você já tem o tecido pronto e aí você aplica a estampa por cima. Aplicar a estampa por cima, você tem várias técnicas, várias formas de fazer isso e cada uma vai de acordo com a sua necessidade, a necessidade do seu tecido, porque sim, a composição do tecido influencia na técnica que você vai escolher para fazer a estampa. É muito importante porque tem técnicas que não funcionam em todo tipo de tecido. Gente, são muitos detalhes. Realmente vai ser difícil deixar tudo tão explicadinho num único vídeo. Então aqui a gente vai encarar realmente como um resumão do mundo da estamparia, tá bom? Uma das técnicas mais conhecidas de estampa, que a gente geralmente, quando a gente fala de estampa no mundo do vestuário, as pessoas geralmente já associam bem rápido as estampas de camiseta. Essas são estampas localizadas, são conhecidas como estampas localizadas. Elas são estampas que realmente você só faz em um pedaço da peça. Geralmente ela pode ser feita tanto na peça pronta quanto na peça cortada, mas ainda não costurada. É muito comum nas camisetas, a gente também tem algumas peças localizadas, estampas localizadas em camisas, em calças, em jaquetas, mas é muito comum nas camisetas. E nós temos o segundo tipo de estampa, que é a estampa corrida. A gente chama ela de corrida porque ela percorre, né? Ela corre no tecido inteiro. Então você vai estampar o tecido antes de estampar a peça e é o tecido inteiro antes de cortar a peça. Então você vai pegar o rolo do tecido e vai estampar. Existem diversas técnicas para fazer os dois tipos, tanto a localizada quanto a estampa corrida. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre essas técnicas pra gente poder entender para qual caminho que a gente vai seguir quando a gente for fazer o desenvolvimento de uma estampa. Para a estampa localizada, a técnica assim, que eu acho que é mais conhecida, é super conhecida por todo mundo, é o silk screen ou serigrafia, também conhecido no Brasil como serigrafia. E muita gente conhece, até porque é muito comum você participar de oficinas quando você é criança, assim, ou você fazer em casa mesmo. Antigamente tinha os kits que você conseguia comprar para customizar sua camiseta em casa. Mas nas produções, nas confecções, é um pouquinho diferente, porque envolve vários processos. Isso para secar a tinta e ela impregnar no tecido e não sair mais.
Enfim, existem vários processos que é um pouquinho diferente, mas a base é bem parecida com essa. Se você já fez silkscreen em casa sozinho, você sabe como é que funciona. Mas basicamente ele funciona a partir de uma tela de nylon. Então você tem uma tela, como se fosse uma tela de quadro mesmo, só que ela é de nylon. Tem um produto, você faz a revelação do seu desenho a partir de um outro material que a gente chama de fotolito. Então o seu desenho vai estar nesse fotolito, você faz a revelação, como se você estivesse revelando uma foto mesmo antiga, sabe? Você vai na estufa lá, revela, tem os produtinhos todos que você tem que fazer, todo um processo químico pra ficar vazado onde vai ter o desenho. E aí você faz a pintura, então você coloca a peça, a tela e a tinta, e aí você vem com aquela reguinha ou espátula por cima, puxando a tinta até ela transferir pro tecido e retira. Nesse tipo de técnica você não tem exatamente um limite de cor, mas para cada cor que você fizer você tem que fazer uma tela diferente, então porque você vai sobrepondo as cores para formar o desenho. Cada tela é uma cor, então vai encarecendo conforme mais cores você coloca. Esse tipo é o tipo mais utilizado, a gente consegue ter uns efeitos bem legais. Tem uns super simples que o pessoal às vezes utiliza até em produtos promocionais, esse tipo de coisa, mas a gente já chega lá porque os promocionais geralmente eles são feitos com outra técnica, que é um pouquinho mais barata do que o silk, mas também tem. E também tem o silk que o pessoal faz super realista, que é no sistema de retícula, que se você não sabe é quando você faz um desenho ou uma imagem com mini pontinhos e você só utiliza três ou quatro cores, depende da tabela de cor que você está usando, porque às vezes também você pode adicionar o preto, mas geralmente você utiliza as 3 cores primárias, então o vermelho, o azul e o amarelo, é isso, o vermelho, azul e amarelo, e o preto para compor ali também algumas sombras, alguns detalhes. E você tem estampas super realistas, você consegue fazer como se fosse fotografia mesmo no silk. Essa é uma técnica mais difícil, não é qualquer um que faz uma qualidade boa, mas fica super legal, fica super bonito também e é um pouquinho mais cara. A segunda técnica que também é bem utilizada é o transfer. O transfer ele geralmente é utilizado em peças promocionais. Às vezes você consegue fazer algum produto ou outro, dependendo da sua necessidade, mas geralmente ele é feito para produtos promocionais porque ele não tem uma qualidade tão boa. Sabe quando você tem aquela camiseta que a estampa ela não é fundida no tecido? Você percebe que ela tem tipo uma borracha por cima? Esse é o transfer. Então você imprime num pedaço desse papel que ele tem essa característica meio borrachada, você imprime o desenho ali e estampa na sua camiseta ou no seu produto com pressão e calor, né? Então eles colocam naquelas prensas térmicas e aí ele transfere a cola desse material para sua camiseta. E por isso que conforme o tempo vai passando, você vai sentindo que vai rachando e vai estragando, porque é um material que tá colado em cima do tecido, não é que nem a estampa do silk, que o silk ele é como se você pegasse uma caneta e pintasse o tecido, então a tinta realmente está pegando no fio do tecido, e no caso do transfer ele é um material colado por cima. Acho que dá pra entender, eu vou deixar algumas referências aqui do que eu consegui encontrar, porque também, gente, imagina um negócio que é difícil de conseguir na internet, esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Inclusive, eu espero muito que eu esteja conseguindo ajudar vocês, porque esse tipo de material é realmente muito difícil de conseguir na internet. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui que eu vou, ou me chama lá no Instagram também, que a gente pode conversar. A segunda técnica é para estampa localizada, que aí geralmente a gente também faz. Você vê bastante aquelas blusas que o pessoal estampa a blusa pronta. Não sei se vocês já viram isso, que a pessoa coloca a blusa inteira e estampa um desenho na blusa inteira. Essa técnica geralmente é utilizada para fazer isso, que é o transfer sublimático. Diferente do transfer, que tem aquela borrachinha que eu falei pra vocês, o transfer sublimático você imprime num papel, e esse papel você também pressiona com a prensa térmica, então a pressão mais o calor da prensa
transfere a tinta do papel para o tecido. Então, é diferente do transfer que você cola o material por cima. Você realmente está passando a tinta sublimática do papel para o tecido. Então, esse geralmente não tem o efeito de estragar conforme o tempo. Ele pode até desbotar um pouquinho, mas rachar, esse tipo de coisa não. Também é um processo mais barato, porém, nesse caso do transfer sublimático, ele só funciona em tecido sintético. Então, em algodão ele não fica legal, não dá certo porque queima a fibra do algodão, então é bem difícil. Eu já fiz alguns testes de transfer sublimático em algodão. E assim, até a gente consegue, mas para fazer uma produção, para você fazer uma venda de um produto, não é legal porque você corre o risco de dar tudo errado, a produção inteira. E tecido é uma coisa que funciona muito a partir de lote, então quando você faz uma peça é uma coisa, quando você faz várias peças o resultado pode ser diferente. Então é sempre bom você fazer a estampa de acordo com o que é indicado, tanto pelo tecido, pelo fornecedor do tecido, quanto pelo fornecedor da estampa. Mesmo que ele seja o mesmo fornecedor, mas é sempre bom ficar atento a isso. Porque realmente cada técnica ela foi feita para um tipo de fibra. As fibras naturais têm as suas técnicas, que geralmente a gente faz o silk, e as fibras sintéticas têm as técnicas dela. Também tem um outro tipo de estamparia, mas aí vai entrar na estamparia corrida, que é o que a gente vai falar agora. Oi, gente! Só passando aqui pra falar rapidinho, eu não tenho certeza ainda, porque eu ainda vou editar esse vídeo. Mas ele ficou muito grande, então eu já sabia que esse tema ia ser muito abrangente, assim, ia ter muita coisa pra falar. Então eu já imaginava que a gente ia ter que fazer uma série de vídeos pra atender esse pedido de vocês. Mas eu acho que nesse próprio vídeo eu vou ter que fazer uma divisão aí, porque realmente eu falei muito, foram 40 minutos de vídeo aqui gravado. E eu acho que na hora de editar, eu não vou cortar muita coisa, porque eu falei direto, não teve muitas pausas. Então, provavelmente pode acontecer desse vídeo acabar e, enfim, no próximo vídeo, na quarta-feira, a gente continuar a parte 2, tá bom? Me desculpa por falar muito, mas é que esse assunto eu gosto demais e vocês me pediram e agora eu vou falar. E aí a gente faz um quadro aqui no canal pra falar sobre estamparia, tá bom? Então é isso, continua com o vídeo. Só para deixar mais uma informação aqui sobre as estampas localizadas, existe também a possibilidade de você fazer bordados. Os bordados eles também são considerados estampas porque eles são uma intervenção que vai agregar valor de produto ali. E ele não precisa necessariamente ser um bordado promocional, um bordado de empresa ou o logo da marca. Ele pode ser um bordado criativo, ele pode ser um bordado que traga ali uma identidade. Enfim, e ele também é considerado uma estampa, mas não é uma estampa com tinta, né, que a gente está acostumado, é um outro tipo de técnica. E esse também entraria nos localizados. Existe uma telacê, existe algumas outras técnicas que são no tecido inteiro, mas aí eu tô falando dos bordados menorzinhos e mais localizados mesmo, que também é uma técnica que quem é designer têxtil pode desenvolver. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou deixar aí vocês refletirem sobre tudo que a gente conversou hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensaram, quais foram as reflexões que esse vídeo trouxe pra vocês. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. No final de semana a gente chegou finalmente em 300 inscritos. Eu tô muito feliz, muito obrigada, gente. Eu tô assim, muito realizada com vocês aqui comigo. Eu estou adorando essa jornada e eu espero que dure ainda muito mais tempo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!